Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Michael já tem data para chegar ao Rio de Janeiro e começar a treinar junto com os demais jogadores com o elenco rubro-negro, com o elenco do Flamengo. Contratação de lateral em xeque. Diretoria pode fechar a contratação de Carlos Alcaraz a qualquer momento. O Flamengo está muito forte no negócio e a gente vai explicar tudo isso aqui para vocês. Elenco do Flamengo é o melhor do Brasil? Será? O que aconteceu ontem? E as desculpas do Tite o tempo inteiro falando da questão calendário. Flamengo está com um grande problema em mãos para poder jogar esse jogo da Libertadores. E pior, não há quem cobre. Um momento delicado que o Flamengo vive na temporada. Arrascaeta fora por um mês. Lesão do jogador é uma lesão que não é simples. Não é tão simples, porque é lesão de adutor da coxa, né? O jogador já tinha problema no pubis. Enfim, o que está acontecendo com o Flamengo? Nós vamos falar para vocês aqui. E não é o calendário. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir para todos vocês possam deixar o like. Nosso canal é um canal que é totalmente independente. E não são todos que são independentes, principalmente depois do que nós estamos vendo, né, de modo muito claro. E como eu gostaria de falar aquilo tudo que eu sei, mas não podemos, né? Questões de segurança, questões jurídicas, enfim. Mas vocês vão saber. Por que será que ninguém está vindo criticar a diretoria nesse momento? Enfim, mete o dedo no like aí, porque a gente tenta sempre fazer a nossa voz ser a de vocês. Dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação e informação do Mengão em primeira mão e com imparcialidade e independência, porque eu vou ter que falar sempre isso a partir de agora? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, um dia em que a gente precisa lamber as feridas, né? Como diz aí um ditado popular. Um dia em que quem nos acompanha, a gente sofreu muitas críticas por criticarmos o Flamengo em muitos momentos. Você só reclama, só critica, o Flamengo é líder do brasileiro, é vice-líder e tal, e a gente criticava porque sabia que eu sempre traço uma projeção daquilo que poderá acontecer lá na frente. A diferença é absurda, gente. A diferença do Flamengo hoje, que optou por não contratar para os demais times, ela é absurda. Tem muita gente que fala o melhor elenco do Brasil. Vamos lá. Matheus Cunha e Rossi. Né? 2 goleiros apenas. O ideal é ter 3. Na lateral direito tem o Varela, que é fraco, e o outro está vendido, que é o Wesley. Quer dizer, você não tem outro lateral direito. Na zaga, você é o único local que você tem bons jogadores. Nessa aí está colocando-se Fabrício Bruno como vendido, mas se não for, você tem ali realmente zagueiros de qualidade, seja qual for o escolhido. Na lateral esquerda, você tem um jogador lesionado, que é o Matias Vinha e o Ayrton Lucas, mas aí eu absolvo a diretoria, porque contratou bem nesse setor. Cara, aí a gente vai para o meio campo. Igor Jesus, Eric Pulgar com uma fase terrível, o Alan e o Gerson. O Gerson que nem volante é, o Alan, que é um jogador que custou 9 milhões aos cofres do clube, e detalhe, não pode jogar na altitude, nem viaja com o Flamengo para La Paz. Isso a gente já sabia, a gente vinha trazendo nas lives anteriores, por conta de um problema em que ele tem, né? Acaba sendo reforço, porque o Alan não faz diferença nenhuma, né? Aí tu vai para os meias. O Flamengo não tem meia, cara. O Flamengo tem Matheus Gonçalves, que não joga, e o Flamengo doido para se livrar. O outro está lesionado.
Vitor Hugo, que não faz diferença nenhuma. O Vitor Hugo não sei nem o que está fazendo com a camisa do Flamengo ainda. Nicolas de la Cruz e Lohan. Lohan nitidamente sente o peso de jogar no Flamengo. É um jogador jovem. Só tem o de la Cruz. Atacante de lado. O Flamengo simplesmente tinha o Cebolinha e o Bruno Henrique. Além do Luiz Araújo e o Carlinhos sendo Pedro e Gabigol machucados. Olha o elenco que o Flamengo tem. É um elenco capaz de suprir aquilo que a gente precisa? Claro que não, gente. É óbvio que não. É um elenco, eu defendo há muito tempo, dizendo aqui que o Flamengo tem um elenco desequilibrado. Não adianta você ter de 1 a 11 os melhores jogadores do Brasil, e isso acredito até que o Flamengo tenha, mas você não conseguir um equilíbrio quando precisa substituir, quando precisa... Jogadores num campeonato longo sofrem com lesões, com cartões, convocações. E o Flamengo não se preparou para isso. Todo mundo sabia que teríamos esses problemas quando chegasse nessa fase da temporada. E aí a gente mostra isso aqui para vocês. A matéria que o Vene Casagrande soltou ontem, que o GE soltou também, ela é muito... Aí vocês vão falar, pô, Fábio, você vinha falando isso. Eu só não tinha os números exatos. O Flamengo jogou muito menos. O Flamengo hoje, ele joga menos do que os adversários, e vamos colocar diretamente com o Botafogo, jogou 5 jogos a mais do que o Flamengo, quer dizer, viagens para altitude, jogou pré-Libertadores. A pré-temporada do Botafogo acabou sendo prejudicada por conta disso. Se você olhar o time do Botafogo, ele mudou completamente do ano passado para esse ano. São quase que 11 jogadores novos. Por que será isso? Será que vamos ter que virar SAF também? Ou é incompetência do departamento de futebol do Flamengo que o presidente continua achando que deve ser gerido de forma amadora? O que aconteceu ontem foi muito grave, cara. Foi muito grave. O Flamengo há muito tempo ele não é atropelado por um time, principalmente no segundo tempo. A gente perdeu de 4, como poderia ter perdido de 6, 7 e entrar para a história como uma das maiores vergonhas que o Flamengo já passou. 4 ficou barato, a gente tem que assumir isso aqui. E por que isso? É os desfalques? É o cansaço? Mas os outros adversários também têm desfalques, cansaço. O Botafogo não tinha Júnior Santos, não tinha Eduardo. Gente, tá na hora de, quando um coleguinha vir com desculpas, a gente chegar e falar, opa, chega, peraí. Todo mundo joga na altitude, todo mundo joga número de jogos pra caramba. Vamos parar com desculpas e encontrarmos soluções para que os problemas sejam de fato resolvidos e não com desculpas esfarrapadas. Flamengo hoje não consegue medir forças até mesmo para contratar. Vocês lembram que a gente trouxe aqui a informação e que ela acabou sendo vazada de que o Flamengo tinha interesse no lateral direito Vitinho, do Burnley, da Inglaterra, jogador que está nesse momento jogando a segunda divisão do clube inglês, um ótimo jogador. E o Flamengo está sendo atropelado pelo Botafogo, que entrou no circuito e com muito mais de recursos financeiros vai levar o jogador. O Flamengo não consegue competir hoje. Infelizmente não consegue. Por quê? Não sei. O Flamengo precisa encontrar novas fontes de recursos para poder competir financeiramente com alguns times que viraram SAF e que realmente vêm conseguindo contratar jogadores muito mais do que arrecadam, porque o Brasil é um país que realmente é uma bagunça. Não tem regras. O Brasil é um país onde o fair play financeiro não vale. Em todos os países do mundo, você não pode contratar mais do que você arrecada. Só que é o seguinte, gente, a regra é essa. Então nós vamos esperar o quê? Esperar a regra mudar para poder se adequar? Claro que não. Você tem que se adaptar às regras vigentes no país. Não adianta se lamentar. A gente está sendo literalmente engolido e atropelado por outros clubes há algum tempo.
Por quê? Porque o Flamengo entende e sempre teve muito mais recursos financeiros do que os outros, então conseguia passar ileso a irresponsabilidade de ter um departamento de futebol amador. Agora que não vai ter mais dinheiro do que os rivais, precisa imediatamente profissionalizar o departamento de futebol. Enfim, vamos falar sobre situações positivas nesse momento, porque também temos notícias boas. Flamengo que deve perder o lateral Vitinho e buscar novas opções, aí vai ter que contratar lá o cara lá de 30 e tantos anos, que não joga em lugar nenhum, que está 2 anos, né, sem jogar no Arsenal, enfim. É o que tem, é o que sobra, porque o Flamengo tem que vender o Wesley para fazer caixa, o Flamengo tem que vender o Fabrício Bruno, e o Flamengo tem que vender todo mundo para fazer caixa. Acabou aquele momento que a gente batia no peito e falávamos que é o clube mais rico do mundo, faturamento de 1 bilhão e 400. Não adianta faturar 1 bilhão e 400 e ter que sustentar o clube, os esportes amadores, que esses deveriam ter. Eu gosto muito dos esportes amadores, mas tem que arrumar patrocínios próprios. Não é o futebol que tem que sustentar o clube inteiro. Porque 50% dos recursos vindos do futebol são investidos no futebol. O resto vai para o restante do clube. Não adianta faturar 1 bilhão e 400. Enfim, é um modelo que precisa ser revisto e a gente poder discutir em um outro momento. Diretoria do Flamengo pode fechar a contratação de Carlos Alcaraz. Com as vendas que o Flamengo fez e com recursos novos entrando no clube, né, diante das vendas que o Flamengo está fazendo, o Flamengo deve conseguir a contratação desse jogador. Essa é a informação que nós recebemos, porque Carlos Alcaraz está de saída do Southampton, embora ele pense, inclusive, em permanecer para jogar a Premier League, mas ele sabe que terá menos espaços ainda, porque o Southampton contratou um jogador que joga na função dele, que joga no mesmo setor de campo que ele joga, tem a mesma idade e que terá mais chances do que ele. Quer dizer, ele que já é reserva vai ficar para segundo reserva, vai ter menos oportunidades ainda. E o Southampton tem todo o interesse em negociar o jogador. Então o Flamengo deve conseguir concretizar a contratação desse jogador. Existe um otimismo muito grande por parte da diretoria do Flamengo e, claro, vem para suprir uma carência que o Flamengo tem há bastante tempo. O Flamengo não tem um jogador que possa... não é ser reserva da Arrascaeta, não. É brigar pela titularidade com a Arrascaeta, até porque o Arrascaeta não consegue jogar 2 jogos seguidos. Isso é fato, gente. E precisamos, sim, de um jogador já pensando na parte final, nessa parte final de carreira do Arrascaeta, que é brilhante? Mas não consegue ter uma intensidade suficiente para manter uma performance positiva em 2 jogos seguidos, por exemplo. Então precisa de alguém para, no mínimo, alternar com ele. E, enfim, e o Carlos Alcaraz pode ser esse jogador. O Flamengo, a gente reforça aqui, o Flamengo tem total interesse no Claudinho, mas sai do circuito deixando o empresário do jogador negociar a sua saída com o Zenit. Uma reunião aconteceu no dia de ontem e o Zenit sinaliza para o empresário que o Claudinho não sairá até próximo do final da janela. Precisa dele para poder ter jogadores para poder atuar até o retorno do Wendel. A contusão do Wendel, o jogador vai ficar 40 dias fora e a janela fecha dia 2. Quer dizer, só teremos uma solução do caso Claudinho muito próximo do término da janela. E isso foi dito ontem numa reunião onde o empresário do jogador pediu a liberação, mostrou as propostas para o mandatário do Zenit e ele deixou claro que vai analisar, vai pensar em liberar o jogador, mas não antes desse finalzinho da janela, porque precisa do jogador motivado e atuando pelo Zenit nesse período agora, até o iniciozinho de setembro, né, final de agosto, já que não tem um outro jogador importante no grupo, que é o Wendel. Contratação de Michael, que foi dita aqui no canal com exclusividade há algum tempo. A gente foi o primeiro canal a trazer essa informação para vocês. Muitos ironizaram, diziam que só você fala disso, só você fala que o Flamengo tem interesse no Michael. Ninguém fala isso.
Inclusive, ninguém perguntava nem para o Marcos Braz, né? Porque não acreditavam na nossa informação. Fato é de que o Flamengo já tem aí um acerto com o empresário do Michael há algum tempo. Há mais de 2 semanas, inclusive, foi acertado de forma definitiva a vinda do Michael para o Flamengo. Antes mesmo da contusão do Cebolinha, que nada tem a ver com a chegada do Michael. O Michael vem ao Flamengo por uma carência de atacantes de velocidade, atacantes do lado do campo pelo lado direito. Claro que ele vai servir dos dois lados, porque ele é versátil e consegue jogar dos dois lados. E Michael, segundo a gente apurou, já tem data para chegar no Rio de Janeiro. O jogador desembarca na cidade maravilhosa na próxima sexta-feira. O Flamengo, inclusive, tenta antecipar essa chegada do Michael, mas como tem um jogo importante pela Libertadores da América, né? Um jogo que o Flamengo vai jogar, o jogo que o Flamengo vai fazer na próxima quinta-feira, não adiantaria em nada focar na contratação do Michael, fazer ele chegar antes, porque o foco total tem que estar realmente nesse jogo. Então, o Michael desembarca no Rio na sexta-feira para poder começar os trabalhos com a camisa do Flamengo. Ainda está resolvendo no dia de hoje as pendências com o Al Hilal, pendências essas com relação à transferência do jogador, transferência que será para o Clube de Regatas do Flamengo. Gostaram? Deixem o seu like, dá essa moral aqui, não esquece não, deixa o like aqui rapidinho no canal Família da Nação e não esqueçam de se inscrever também no canal. Inscrevam-se no canal Família da Nação, um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.